Sejam bem-vindos, fiel, uma excelente sexta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer todas as informações e a repercussão desse empate do Timão diante da equipe do Atlético Paranaense na noite desta quinta. Além disso, atualizações da situação de Yuri Alberto e também de Zaccaria Labiade. Inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com. Tem muita areia e os jogadores não gostam de se ralar. Isso é uma provocação, né? É uma provocação, né? É uma provocação, com todo respeito. Eles jogam em campos piores e não reclamam. Peraí, eu sei que o Corinthians tem um campo bom, eu sei que não está à altura do que era o campo passado, né? Porque o Pascoal nos trouxe a informação aqui que esse campo foi refeito pela zerado. Esse campo é zerado, é grama nova. Pela NFL e tal. Mas assim, a manutenção desse campo acho que é mais baratinha, não é não? Sim, não, independente de ser barato ou não, Plirra. Uma coisa é o campo... Porque o anterior era todo tecnológico. Sim. Uma coisa é o jogador reclamar, pô, o campo tá cheio de buraco, a gente não consegue jogar, já a bola quica. Outra coisa vai ser, a gente tá com... ralar, nós vamos ralar aqui a perna. Mas às vezes prende o pé, não prende o pé? Mas assim, a do Labadia eu acabei de mostrar aqui do... Labiá. O Labiá, desculpa. Labadia, é a cabeça. Porque na hora de procurar aqui o lance para mostrar pro Pascoal, apareceram várias... Você pensou no Zaccaria. Não. Eu mostrei pro Pascoal aqui. O problema do Labiá foi que ele deu o corte e na hora que ele apoia o joelho não tem a sustentação e aí ele rompe. Ele não teve um giro, uma torção para a grama segurar e ele torceu o joelho em cima, né, do tornozelo ou em cima do lance. Dá para ver, é nítido, né? É uma pena, um pecado, porque vinha jogando bem, né? Vinha todas as vezes que entrava, ele mostrava que tinha cruzado qualidade. E menisco. E infelizmente vai voltar, né? Mas assim, eu acharia ruim se o campo tivesse a bola pingando, a bola correndo, tudo bem, aí você reclama mesmo, não tem mais a mesma velocidade. Mas você viu se alguém reclamou que o campo não tem a velocidade ou que o campo tá ruim, a bola tá quicando? Não, o campo está ruim porque tem muita areia. Rala, tem um monte de jogador que saiu ralado. O Corinthians admitiu que tá ruim. Sim, o Plirra, tá ruim. O Ranieri não jogou a penúltima partida porque estava com o joelho machucado. A gente vai reproduzir primeiro a bronca do Fernando Diniz, depois do empate de ontem 0-0 com o Atlético Paranaense, com muitos reservas, né? E aí, triste ironia do destino, o Yuri Alberto entra no jogo para se machucar também, uma contusão muscular. O Corinthians não informou o grau dessa lesão muscular na posterior da coxa, mas pelo jeitão que o Yuri saiu de campo, né, saiu chorando, a gente teme que seja um grau elevado, né, Pascoal? Sei lá, 2, 3, aí é mais de 2 meses, aí seria muito ruim. 40 dias só para recuperar a lesão, depois o tempo para voltar a treinar, né? Mas o Diniz, para a gente voltar para a história do campo, o Diniz, a gente vai reproduzir daqui a pouquinho, meteu a boca. Um próprio funcionário de manutenção da Arena Corinthians ontem à noite mesmo também Márcio, né? Se pronunciou e hoje o Marcelo Paz também falou a respeito. Sim, mas eu insisto, Plirra, vê se a bola está quicando. Presta atenção nos passes, vê se a bola está quicando, se a bola está ruim. Eles estão reclamando que tem muita areia. Se você escutar todos o que os jogadores falaram, assim, tem muito jogador ralado. Eles não falam que o campo é impossível de jogar porque... Saíram 5 ralados ontem. É impossível. É que o campo era o melhor do Brasil, Zé. Sim, então a reclamação é porque o estilo do campo mudou. A velocidade já não tem mais. Aquela 70-30, né, que acho que era 60... Acho que é mais de 90. Era 60, não, era... Mais de 90. Não, era acho que... Não era 90, era 60... Mais de 90. 70, porque 30, a faixa 60, central era... Mais de 90, vai na minha que você se consagra. Então tá bom, eu confio em você então. Mas era questão de velocidade. O que o Fernando Diniz deve ter reclamado é porque não tem mais a velocidade que tem que tinha no passado. Isso acontece também quando os times vão jogar na grama sintética. Por quê? Porque a grama sintética tem outra velocidade, entendeu? Então o campo do Corinthians, por ser híbrido, ele tinha essa capacidade de dar essa velocidade no jogo. E ontem não deu. O campo não está nas mesmas condições. Mas eu não vi ninguém reclamar que o campo está impossível porque tem muitos buracos, porque o campo está irregular. O que você escuta dos jogadores. Tem muita areia, saímos ralado. Com todo o respeito, gosto muito dos caras, especialmente do Ranieri, para mim é um dos destaques, um cara importantíssimo para o Corinthians. Mas faz parte você sair ralado. Faz parte, a grama também queima.
eu não vou mostrar aqui, mas eu tenho marcas também da época de jogar com grama. Por favor. Entendeu? Assim, eu acho que faz parte. Agora, alegar isso, tentar tirar o foco, porque não conseguiu jogar, porque teve dificuldades, é uma outra coisa. A gente precisa separar o que está acontecendo. Agora, a gente tem que ressaltar a péssima atuação de Zanovelli no apito. Padrão, isso é né? normal, né? Padrão, né? O Zanovelli atrapalhou o jogo inteiro, gente. O Zanovelli picou o jogo inteiro, não teve jogo. Ele fez questão de parar tudo. O Labiá se machuca aos 45. Ele levanta a placa de 4 minutos. O Labiá fica mais do que os 4 minutos porque ele termina o jogo e não tem bola rolando. De onde ele tirou isso que tem que acabar o jogo? Atende o jogador e segue a partida. Ele deu 4 minutos e deixou e acabou com o jogo. E no segundo tempo, foi um festival de horror, né, gente? Teve cotovelada no Ranieri, na frente do Bandeirinha, ninguém viu. Ninguém viu nem o VAR, nem o Bandeirinha. Ranieri jogou bem. Não, bem de zagueiro. Aliás, o Fernando Diniz está preparando o Ranieri para ser zagueiro, porque toda hora ele precisa de zagueiro. Então, ontem ele indo bem, já é o nome certo. Porque o Choca, que não foi para a Itália por problema no joelho, não está mais com aquela visão de que ele é um jogador para ser aproveitado, nesse instante. Né? Esse é o lance da cotovelada. Olha o Bandeira. Ele não viu. É que estava longe dele. Jesus! O Zanovelli não viu. São todos ruins. E o VAR? O VAR não viu. O VAR não viu uma cotovelada? Por isso que eu tô com o Zé. Não adianta nada profissionalizar. O cara não vai ficar bom porque vai ser profissional. Mas é porque teve um lance de cobrança de escanteio, a bola tá no ar, a bola já saiu. Tem um agarra-agarra. O Alanzinho... O Alan agarrou, jogou o jogador do Atlético no chão e o Zanovelli ficou com medo de marcar o pênalti. É isso, Zanovelli, você ficou com medo? No lance ele faz assim como se tivesse parado o jogo antes, né? Não. A bola sai, tá no ar, e aí ele viu a lambança que estava dentro da grande área e ele paralisa o lance para dizer, para parar, estão se agarrando aqui, marca o pênalti. Tá na regra. Mas a regra da Copa do Mundo aqui não tá valendo a regra da Copa do Mundo. Aqui tá valendo a regra anterior. É pra marcar o pênalti, Zanovelli. Aí, ó. Olha lá, o Fernando Diniz dá um soco no braço do Jadson. Troco. Imagina só se o treinador do outro lado é mais nervoso do que o Odair. Ia dar uma briga generalizada. O VAR podia chamar e era vermelho pro Diniz. Aí o Fernando tá errado. O quarto árbitro separou a briga e não deu nada. Não falou nada. Aí tá errado. Aí o Fernando Diniz perde toda a razão. Gente. Aí o Fernando Diniz perde toda a razão. E toda vez a gente tem que falar de Zanovelli, tem que falar dos mesmos nomes toda semana. Eu fico imaginando se fosse o Abel que tivesse feito o que o Fernando fez. A gente tá amarretando ele aqui. Então, não. Que o Fernando, coisa. Eu gosto do Fernando, vocês sabem que eu defendo ele aqui. Limite. Só que isso não se faz. Ele é treinador. Ele não pode agredir, não pode. Isso é uma agressão. Isso é uma agressão. Um treinador não pode agredir o jogador do time adversário. Não pode. O treinador não pode falar com o jogador adversário. Que gera rusga, gera problema. Tetra, você viu, né? Já falamos de gramado, já falamos de arbitragem. E um detalhe: o Corinthians ontem, diferentemente do que acontece normalmente com o Diniz, poupou quase o time todo, né? Só começou com 2 titulares. E, de novo, ironia do destino, infeliz ironia deste destino, 2 jogadores se lesionando com gravidade, além do Garro, com um trauma no pé. A gente não sabe também se o Garro vai ter condições de jogar no domingo pelas oitavas de final, ida lá no Sul, lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio, contra o Internacional. Esse é um ponto. E o outro que o corintiano lamenta muito, ficou a impressão que, se fosse escalado o time titular, seriam 3 pontos e não apenas 1 nessa partida contra o Atlético Paranaense, que apesar de estar fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é o 3º colocado, ontem, contra um time mais forte, acho que não resistiria não, Tetra. Aí a gente vai ficar no si, né? Não sei também se o desempenho não mudaria. Enfim, não estava o time titular do Corinthians. Essa já é uma colocação que eu faço de que o Diniz priorizou as Copas, né? Então ele toma essa atitude. Estou com o Zé Elias, passou do ponto o Fernando Diniz, até para dar opinião sobre o lance. Os treinadores têm que ser as pessoas mais equilibradas, né? Porque é deles que partem até um equilíbrio do time.
né, a postura dele, e não foi legal, né, dar um tapa ali no braço do Jadson, e não percebi nem o Jadson chegando, discutindo ou ofendendo, né, me parece até que tentando acalmá-lo, me pareceu isso na imagem, né, eu não sei o que o Jadson falou para ele, mas assim, não justifica agredir, realmente poderia ter sido expulso. E vendo os melhores momentos também, o Atlético Paranaense teve chance de matar o jogo, de fazer o gol, teve chance para os dois lados, né, mas assim, acho que é uma estratégia do Diniz, pensando na Copa do Brasil já no final de semana, está chegando Libertadores também, enfim, mas perde jogadores importantes. E aí, já pensando numa decisão, que a Copa do Brasil é decisão, né? Não tem essa coisa não, é mata-mata, então já é a decisão da Copa do Brasil. Com um elenco reduzido, com as opções reduzidas para ele, a coisa complica. É que o Inter também não está vivendo o seu melhor momento, está bem na crise. O Sul está em crise, né? Com o Inter e Grêmio. Mas equilibrou para mim o confronto com esses desfalques do Corinthians. E o Fernando Diniz, mais equilibrado, espero que esteja mais calmo, possa montar esse time ideal para esse confronto que vai ser pesadíssimo no final de semana. O duro é que o Corinthians não tem substituto para o Yuri Alberto, né? O Pedro tava com uma lesão no jogo ontem, tava nem no banco de reservas. O Memphis nem no Brasil tá. O Memphis ninguém... Se ele tivesse aqui há 10 dias, ele poderia jogar domingo. Mas quando acabou... O contrato... mas vai renovar o contrato. E jogar de centroavante como ele estava jogando na Holanda, né? Ou foi para jogar na Copa do Mundo. E não tem. Hoje não tem. O Guinegão vai jogar? O Guinegão... Lingard vai jogar. O Lingard jogou ontem de centroavante. Vai ser isso aí. Sabe, o Lingard não é centroavante. Ele é um meia-ponta, ele não é um jogador de definição de jogada. O Corinthians, não tendo o Yuri Alberto, tem muitos problemas, até no sentido de organização defensiva. Porque o Yuri Alberto ajuda muito. Quando perde a bola, ele sai correndo no volante, dá um bote no zagueiro, ele ajuda a marcar. E aí o Corinthians vai perder também isso, não tendo o Yuri Alberto para esse jogo contra o Internacional. Vai ser complicado. O Internacional não é o melhor time do Brasil, é Internacional, Grêmio, Chapecoense, Santos, esses são times que jogam muito mal. O futebol apresentado por eles é muito ruim. E o Internacional está nesse bolo. Ontem, o jogo foi... Eu não tenho muita certeza de dizer que com os titulares o Corinthians venceria o jogo. Essas são certezas que eu não tenho. Porque o Zanovelli atrapalhou o jogo. Eu tô com o Zanovelli atrapalhou o jogo. Suposição. É C. Mas acho que a chance seria maior. Sempre, toda semana a gente fala dos mesmos nomes e eles toda semana apitam jogos importantes e não conseguem desenvolver um bom trabalho. Sabe, não adianta ter um VAR que custa $1 zilhão de dinheiro e os caras dentro de campo não têm coragem de apitar o jogo. O cara que é ruim não vai ficar bom. Mas eles têm que ter, no mínimo, tem que ter peito, coragem para apitar o jogo. E tem um detalhe, hein? FIFA. Isso aí foi um presente do CNM para nós. Jesus amado. O Corinthians, o jogo para mim não foi bom. Não foi bom. O jogo foi feito de muita pancadaria. O Corinthians entrou no jogo do Atlético, né? Porque o Atlético é isso, é um jogo muito físico. Jogo físico. Jogo de toda hora no físico. O jogo não foi bom. Um jogo elaborado, né? E eu acho que o empate foi o melhor que aconteceu pro jogo. Teve bola na trave do Atlético. Esse lance aí, né, Pascoal? Esse é o lance do pênalti, ó. A bola já tá no alto. Aí ele parou. Seus tratos de acalmar aí. Pra você, penal? Claro! A bola já tá em movimento ou não? A impressão que dá. Então, o Atlético pra você foi prejudicado. Mas é óbvio, na minha opinião, sim, foi pênalti, ó. Dá pra dar aí, sim. A não ser que eu tenha a minha visão, eu não aprendi a não discutir com a imagem. A impressão que dá, tô só colocando aqui porque eu vi agora de longe, assim, dá pra ver. Eu só tinha visto o lance de costas, eu não vi. A impressão que dá é que ele apita antes, ó. Mas só que já... A impressão, pode ser que eu esteja errado. Vê lá, Pascoal. Ó, tá vendo, ó? A impressão que eu tenho, tá? Porque eu não tinha antes visto. Da bola eles já estavam se agarrando. A bola já está em movimento, ele apita.
Tá vendo? Ó? A impressão que tem um gesto André ali, dele. Mas é o jogador do Corinthians que agarra, né? Não, quem agarra é O Alanzinho faz. Alanzinho. O Alan que agarra. O André nem entrou no jogo. Isso. Entrou no final. Entrou no Não, final. eu quero dizer assim, Mas ele isso é parou pênalti. por quê? Não é o jogador do Atlético Paranaense que tá puxando, que tá brigando. Acho que o árbitro tem que intervir quando os caras tá um empurrando o outro, um agredindo o outro. Mas o lance ali, o cara parte pra corrida, É pênalti. o do Corinthians é que abraça. Ele vai parar o lance pra quê? Vai parar o lance pra dar pênalti. Eu tô com o Pascoal, foi Senão pênalti. ele tá parando o lance para evitar o pênalti. Então, Porque assim, ó, É isso aí. na Copa do Mundo, quando o na atacante Copa do Mundo puxava o zagueiro. existia a orientação de, mesmo antes do escanteio batido, agarrou falta. Tanto que a Noruega fez um gol em que o atacante Haaland agarrando era falta. agarrou o Anderson, certo? Na primeira rodada da volta no Campeonato Brasileiro, penúltima rodada do primeiro turno do Brasileiro, depois da Copa do Mundo, teve um gol do Atlético Paranaense contra o São Paulo, em que o Pablo Maia foi agarrado, mas antes da cobrança. E o gol valeu. Nesse caso, o Zanovelli para não dar o pênalti. Então, eu tô tentando ajudar. Eu vou parar aqui, porque senão o cara vai fazer o pênalti. Problema do cara, uai. Ué, se o Alan derrubou o jogador dentro da grande área, é pênalti. Isso é pênalti. Isso é pênalti. Precisa ter coragem para dar, né? Porque se ele desse um pênalti desse, ele ia ter que dar outro. Porque no lance seguinte a esse, teve de novo. Inclusive, teve até um tapa no braço. Aí Não, começa isso é uma impom, confusão. gente. Isso é para medalha mínimo medalha de bronze em Olimpíada. Isso é um impom bem dado. Isso é um impom, isso é judô. Puxa vida, e vai apitar de novo. Chega no fim de semana, apita de novo. Não tem lógica, sabe? Não tem racionalidade isso. Às vezes eu penso que as pessoas duvidam da nossa capacidade de inteligência. Às vezes eu penso que as pessoas duvidam da análise, de que pessoas possam analisar o que está acontecendo. E 80% dos caras são ruins? E outra coisa, se for para apitar a Série B, ele vai atrapalhar a Série B também, porque ele atrapalha jogo. Ele tem que fazer uma reciclagem. Sabe o que eu acho, Pascoal? Assim, Eles passaram 50 dias lá na Granja Comari, não adianta nada, fazendo não teste, avaliação, correndo. Voltaram piores. Na cara dele, gente. Voltaram piores. Não tem. E a cotovelada lá do Ranieri? Também, né? E a cotovelada do Ranieri? Gente, não dá. Tem coisa. O árbitro do jogo do Palmeiras. Quem é o VAR de ontem? Vou pegar aqui. O VAR de ontem, porque ele poderia ter visto tudo isso. A cotovelada, o braço esquerdo do Ranieri. Então, mas se ele apitou antes... o lance, aliás, já estava... Então o lance não estava valendo. Mas se a bola está em movimento, ele parou a bola em movimento. Eu vou ver aqui. É que o Zinho está falando para você. Se a bola saiu, os jogadores estão disputando espaço dentro da grande área. Não, isso é pênalti. Ele viu o que aconteceu, ele tem que dar o pênalti. Ele não tem que... A não ser que Da forma como foi ali que o Alanzinho pulou e derrubou o jogador, é pênalti. O agarra, empurra. Às vezes tem uns que eles vão dar, outros não. E aí independe de ser o Zanovelli, né? Depende muito do que acontece no jogo. Aí tem aquela lei da compensação, que às vezes a gente sabe o que acontece. Mas ali é pênalti. Olha isso. Paulo Renato Moreira da Silva. Aí é o braço esquerdo, né, do Ranieri, ó. O braço esquerdo, quando ele termina de dar o bote... Do Rio de Janeiro. Ele dá a cotovelada. Ali é expulsão. Porque o lance já tinha acabado. Mas olha o Bandeira onde é que tá. A 1,5 m. O Zanovelli tá vendo, pô. O Zanovelli tá na frente do lance. É o que eu falo, eu já falei isso aqui, o árbitro precisa entender a biomecânica do jogo. Precisa entender como funciona uma corrida, o braço, uma cabeçada. Essa soltada de braço, pra mim, é pior do que a do Maurício. Sim, não, foi pior do que a do Maurício. Porque essa teve realmente, ele soltou o braço do Maurício e ele colocou. Agora ninguém do Atlético Paranaense reclamou. Jogadores do lado ali. É verdade. Boa observação. O atleta do Os caras Corinthians reclamam tanto aqui no Brasil de tudo. Ele já dá um trote pra dentro do campo. Olha lá. Ele já sai correndo, sabe? Ih, fiz besteira. Ele sai correndo, larga o braço e já vai pra dentro do campo lá, dá uma olhadinha, fez besteira. Agora ninguém pressionou, ninguém falou nada, ninguém nem foi em cima dele, né? Ô Marcão, vamos botar no ar agora pra gente voltar pro assunto gramado na Neoquímica Arena, que era, até bem pouco tempo, foi durante muito tempo disparado o melhor gramado do futebol brasileiro. Os jogadores da seleção brasileira, acostumados aos gramados europeus, falavam, e já me disseram várias vezes, que o único gramado
brasileiro comparado, era o único gramado brasileiro comparado aos melhores campos europeus da Neoquímica Arena, mas agora está desagradando geral, inclusive ao Corinthians, ao técnico do Corinthians. Cadê o Diniz? É frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. E o tempo eu não sou um cara especialista em campo, mas esse gramado é o pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano, desde que a arena foi inaugurada. Ruim, acho que está muito claro, né? Acho que quando você vê vários jogadores com o joelho ralado, talvez, né? A gente não sabe se as lesões têm relação com isso, mas eles sabem, a gente comentou, a gente já alertou eles já no treino antes de reiniciar os jogos. De qualquer forma, eu tenho certeza que eles estão trabalhando para que melhore a qualidade, porque claramente não está no nível que é esperado da Neoquímica Arena. A gente sabe que aqui é o melhor estádio do Brasil, o melhor gramado do Brasil, então a gente espera que melhore, né, o quanto antes, e eu tenho certeza que eles estão trabalhando nisso, mas ainda assim, do jeito que está, é melhor que qualquer sintético. Após a partida contra o Atlético Paranaense, os responsáveis da Arena se reuniram com o presidente Osmar Stabile e com o executivo de futebol Marcelo Paz para entender um feedback técnico do futebol, daquilo que já é de conhecimento nosso, de que o desempenho do gramado, infelizmente, não está contente daquilo que deveria e daquilo que foi planejado quando este trabalho foi feito antes da parada da Copa do Mundo. Cabe ressaltar que o planejamento também seguiu a linha da sazonalidade, ou seja, nós temos um gramado de inverno que foi trocado no inverno. Isso foi a primeira vez que aconteceu na Neoquímica Arena desde a sua construção. Nós já fizemos outras trocas no passado, no período de verão, e o desempenho foi satisfatório. Diante disso, já acionamos a empresa responsável pela manutenção do gramado, que atua nesta função desde a construção do estádio, para que a performance do campo esperada seja alcançada até o próximo jogo. Viemos aqui hoje conversar com a empresa, cobrar da empresa uma solução, e eles reconheceram o erro, reconheceram que não aconteceu como se planejava, e houve um compromisso geral aqui, né, da gestão da arena, da empresa, do futebol do clube, de uma força-tarefa nesses próximos 6 dias, para que até o jogo contra o Internacional o gramado já esteja em melhores condições, e que siga uma melhoria contínua até que o gramado da Neoquímica Arena volte a ser o melhor gramado do Brasil, como sempre foi. Reconhecemos que houve um problema, o planejamento traçado inicialmente pela empresa não aconteceu como necessário. Nós do futebol também fomos pegos de surpresa, digamos assim, porque a expectativa não era essa, e aqui juntando as mãos, reconhecendo a situação e buscando a solução já para o jogo contra o Internacional ter o gramado melhor, e ao longo dos próximos jogos a gente voltar a ser o gramado que sempre foi, um espetáculo de gramado, e é isso que a gente deseja, e é assim que a gente vai trabalhar junto com a empresa e com a gestão da Neoquímica Arena.